Nelson Piquet na pole position, erro de Niki Lauda e Alain Prost adia a decisão do campeonato. O GP da Europa de 1984 é o nosso vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Will Bueno e este é o Botequim GP. Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Continuando nossa série sobre a temporada de 1984, hoje com o GP da Europa, 15ª etapa do campeonato, disputado no dia 7 de outubro, no circuito de Nürburgring. Nürburgring que retornava à Fórmula 1 depois de 1976, aquele ano do acidente terrível com o Niki Lauda. Depois daquele acidente, Nürburgring não assediou mais a Fórmula 1 e voltou em 1984, só que com um novo traçado, um novo circuito, um circuito que foi reduzido do seu tamanho de 22 km para 4 km. E esse novo circuito, ele foi inaugurado numa corrida no mês de maio, numa corrida de carros de turismo, carros da Mercedes, e que inclusive foi vencida por Ayrton Senna. Notícias de bastidores é que a fornecedora de pneus Michelin anuncia oficialmente a sua saída da Fórmula 1 a partir da temporada de 1985. A Michelin, que estava na Fórmula 1 desde a década de 70, saiu em 1984, só retornaria à Fórmula 1 em 2001 e ficaria até 2006, quando sairia da Fórmula 1 novamente e nunca mais voltou. Notícias do mercado de piloto: Niki Lauda confirma a sua renovação de contrato com a McLaren para a temporada de 1985. Lembra que em vídeos anteriores eu tinha falado que o Lauda estava negociando uma transferência para a Renault, porque a McLaren queria reduzir o seu salário pela metade para 85. Essa negociação com a Renault não deu certo, porque a França naquela época estava passando por uma crise financeira, que foi inclusive, a saída da Michelin, foi um dos motivos pela saída da Michelin, e também a Renault não tinha condições de pagar o que o Niki Lauda estava pedindo, e o Niki Lauda se acertou com a McLaren, não teve seu salário reduzido pela metade, teve seu salário reduzido em 1/3, então ele continuaria na McLaren para a temporada de 1985. O Lauda, que podia ser campeão já nessa corrida, com uma corrida de antecedência, bastava ele vencer a prova, ele seria o campeão independente do que acontecesse com o Prost, ou então, se ele marcasse ali, ele chegasse na frente do Prost na corrida, ele já garantiria o título. Claro, também se o Prost abandonasse, se o Prost não pontuasse, o Lauda também seria campeão. O Lauda, que nesse GP de Nürburgring, ele foi muito perguntado, sobre essa questão, da volta a Nürburgring 8 anos depois de seu acidente, se ele sentiu alguma coisa. Ele falou que ele não sentia nada porque ele não lembrava de nada. Um pouco mais sobre o mercado de pilotos: a equipe ATS demitiu Manfred Wilkenhock e colocou em seu lugar o Gerhard Berger, o Gerhard Berger, que tinha chegado ali na zona de pontuação na corrida anterior, mas não pontuou porque o carro dele não estava oficialmente inscrito no campeonato. Então a ATS dispensou o Wilkenhock e colocou apenas um carro e o Gerhard Berger neste carro. Mas quem não gostou muito dessa demissão do Wilkenhock foi a BMW, que era fornecedora de motores da equipe ATS, e que tinha como condição para fornecer os motores e tudo mais, que tivesse o Wilkenhock como piloto. Como o Wilkenhock foi demitido da equipe, a BMW falou: então a gente não vai mais fornecer motores, vocês vão ter que procurar um novo motor para a temporada seguinte. E dando continuidade na história, a ATS ela não conseguiu achar um novo motor, também não conseguiu patrocínio, dinheiro, e acabou encerrando as suas atividades na Fórmula 1 no final da temporada de 1984. Quem está de volta também na Fórmula 1 é o Ayrton Senna, que depois aí do gancho que ele tomou, do castigo que ele tomou da sua equipe Toleman, que deixou de fora do GP da Itália, o Senna reassume o seu cockpit na equipe Toleman. Grid de largada, pole position de Nelson Piquet, 8ª pole do ano. Ao seu lado na primeira fila o Alain Prost em segundo, segunda fila com Patrick também em terceiro, Keke Rosberg em quarto, terceira fila Michele Alboreto em quinto, René Arnoux em sexto. Ayrton Senna largava na 12ª posição e Niki Lauda apenas o 15º. Na largada, Alain Prost assume a ponta. Prost, who leads into the right at the end of this short straight, with Patrick Tambay going up and taking second position away from Nelson Piquet. So the Frenchman in the Renault is already meaning to be up front as he was in Italy.
Vocês repararam que eu coloquei uma gravação aqui de uma largada com a narração em inglês. E por quê? Porque a largada ela não foi mostrada ao vivo na TV brasileira, porque a largada lá em Nürburgring começou 3 minutos antes do horário programado. E naquela época a Globo começava a transmissão ali na hora da largada. Como teve esse adiantamento, eles acabaram não mostrando a largada. O Galvão entrou na transmissão ali, já estava completado aí no meio da primeira volta, no meio da segunda volta, que foi quando entrou a transmissão da Globo. E vocês viram que teve um acidente na largada, um acidente que tiraram já na primeira volta o Ayrton Senna, o Piercarlo Ghinzani, o Mark Sutter, o Gerhard Berger e o Keke Rosberg já abandonaram na primeira volta, ali antes de completar a primeira volta, na primeira curva. E com esse enrosco no começo da prova, o Niki Lauda, que estava largando na 15ª posição, já cruzou a primeira volta em 9º. E o Lauda foi fazendo algumas ultrapassagens, mas como sempre a transmissão não mostrou nenhuma delas. Com 5 voltas completadas, as posições são Prost em primeiro, também em segundo, Piquet em terceiro, Warwick em quarto, Alboreto em quinto e Niki Lauda em sexto. E o Galvão Bueno, ele explica melhor o motivo do Lauda ter largado tão atrás no grid. E o Lauda largar em 15º, de Angeles largar em 23º, tem uma explicação. É que no treino de sexta-feira, durante 1 hora para a classificação, choveu durante meia hora. Eles tiveram realmente 15 ou 20 minutos para andar e marcar tempo. Porque depois choveu, parou de chover, mas a pista não secou. E no sábado choveu durante todo o treino. Na verdade, portanto, os pilotos tiveram 15 ou 20 minutos, quando normalmente tem 2 horas para buscar uma classificação no grid. E quem não estava bem no início do treino de sexta-feira, ficou lá atrás. Lauda em 15º, De Angelis em 23º. A corrida fica sem muita coisa acontecendo, o Prost vai abrindo vantagem lá na frente e o Niki Lauda vai tentando escalar o pelotão e ele fica atrás, ele chega atrás do Alboreto e do Warwick, mas ele não consegue se aproximar ali para tentar uma ultrapassagem. Mas o Alboreto tentou atacar o Derek Warwick e o Lauda tentou se aproveitar. Do vice-líder do Campeonato Prost para o líder Lauda. Alboreto forçou em cima do Warwick. Os dois entraram perigosamente lado a lado e o Lauda, que tem muito mais a perder, tem um título mundial em jogo, imediatamente tirou o pé. Aí ele agora mergulha para cima do Alboreto. Ainda não foi dessa vez. E algumas voltas depois, o Lauda tenta se aproveitar ali da negociação com os retardatários, mas não dá muito certo para ele. O Warwick, que é o primeiro que tem que buscar essa ultrapassagem, tem dificuldade. Ele consegue. Sai do balde. Alboreto também. Lauda, rodou Lauda. Forçou Niki Lauda e rodou. Veio na grama. Você viu como a grama molhada, como ele saiu de lado. A corrida fica naquele marasmo, sem nada acontecendo, sem nenhuma troca de posições, e o Reginaldo Leme comenta sobre as pole positions de Nelson Piquet na temporada. Mas o Piquet, 8 pole positions no ano, prova que o carro é muito rápido, o motor é muito forte e só precisa a BMW e a Brabham encontrarem uma forma aí de equilíbrio, mantendo o carro veloz, o motor rendendo bem e sem quebras. Ele teve muito azar nessa temporada toda, mas está se preparando para um grande campeonato no ano que vem, é isso que ele disse. Lembrando, 8 pole positions não significa um recorde na história da Fórmula 1. Niki Lauda, em 77, conseguiu 9 pole positions e o mesmo conseguiu Ronnie Peterson em 73. 9 pole positions. Você viu que o Reginaldo falou, né, que o recorde de pole positions em uma única temporada naquela época era de 9 poles. Hoje, 2024, esse recorde pertence a Sebastian Vettel, que conquistou 15 pole positions na temporada de 2011. 15 poles em 19 provas. Na volta 42, o Nelson Piquet faz a ultrapassagem em cima do Patrick Tambay, assume a segunda posição, mas a transmissão não mostrou. E o Tambay ele teve problemas, ele levou o carro para os boxes, chegou até tentar voltar, ficou um tempo parado, tentou voltar para a corrida, mas depois ali de 2 voltas ele parou de novo e abandonou a prova. Com 47 voltas, as posições são Prost em primeiro, Piquet em segundo, Warwick em terceiro, Alboreto em quarto, Lauda em quinto e Mansell em sexto.
E antes de continuar falando da corrida, quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas exclusivas. É só entrar aqui em botequimgp.com.br, faça o seu pedido, ajude o canal e leve um produto muito legal para sua casa. E se você gosta do nosso trabalho, viu algum valor e quer nos ajudar, você também pode clicar aqui em Seja Membro, se tornar um apoiador do canal e colaborar com a gente aí mensalmente. Ou se você quiser aí fazer só uma colaboração pontual, você pode clicar aqui no botão Valeu demais, doar o valor que você quiser, ou então direto pelo Pix, botequimgp@gmail.com. Eu sempre falo, R$1 por episódio já nos ajuda bastante. Na volta 51, Nigel Mansell abandona a prova com problemas no motor e ele mesmo ajuda a controlar um princípio de incêndio em seu carro. Nigel Mansell, abandonando com sua Lotus de número 12. Mansell era o 6º colocado, o que permite a Arnoux assumir a 6ª posição. Olha aí, não aguentou o motor da Lotus. E o próprio Mansell vai avisando que começava um fogo ali no seu carro. Ele desceu rapidamente, foi chamar os bombeiros, e o bombeiro não está sabendo trabalhar direito, então o próprio Mansell vai apagar o fogo que começava a surgir no motor Renault de sua Lotus. Na volta 54, Niki Lauda passa o Warwick e assume a 4ª posição. Vamos ver. Olha a tática do Lauda nesta nova entrada na reta dos boxes. Aí nessa curva. Vamos ver se ele repete. Repetiu. Não precisou nem do vácuo. Fez a curva por dentro. Saiu à frente. Vai-se embora, Niki Lauda. E uma curiosidade com relação à transmissão da Globo, é que a Globo ela mostrava naquela época o campeonato italiano ao vivo aos domingos. E no mesmo horário da corrida ali estava acontecendo o jogo entre Juventus e Milan. E em um determinado momento o Galvão ele parou, a transmissão parou para mostrar o gol da Juventus que estava acontecendo no jogo, um gol inclusive do Michel Platini. E depois de 67 voltas, Alain Prost vence o GP da Europa. Aí Prost vai receber a bandeirada de chegada. Para Alain Prost, vence o Grande Prêmio da Europa do Nürburgring 1984. Alain Prost, o francês da McLaren de número 7. Ergue o braço direito. Piquet perde a 2ª posição para Alboreto na última curva. Alboreto cruza em 2º, Piquet em 3º, os dois sem gasolina. Olha os dois aí. Um fazendo sinal para o outro. Uma cena diferente da Fórmula 1. E aí? Ninguém tinha gasolina para chegar. O Alboreto chegou na frente. Sorrindo, eles se aproximam. O bom humor de Alboreto e de Nelson Piquet. Um com o motor desligado e o outro com o motor falhando. Resultado da corrida, Alain Prost vencedor 67 voltas, Michele Alboreto em segundo ali, que passou o Piquet na linha de chegada 23 segundos atrás, depois Nelson Piquet em terceiro 24 segundos atrás, Niki Lauda em quarto 43 segundos atrás, René Arnoux em quinto 1 minuto e 1 atrás e Ricardo Patrese em sexto 1 volta atrás. Campeonato depois de 15 etapas. Niki Lauda líder 66 pontos, Alain Prost segundo 62,5, Hélio De Angelis em terceiro 32, Nelson Piquet em quarto 28 e Michele Alboreto em quinto 27,5. Campeonato de construtores, McLaren 128,5, Ferrari 54,5, Lotus 45, Brabham 37, Renault 34 pontos. Então é isso, esse foi o GP da Europa de 1984, penúltima etapa da temporada. Temos apenas um episódio aí da nossa série e essa corrida foi uma corrida meio... Assim, aliás, as duas corridas na Alemanha nesse ano foram fracas, né? Vamos ver então, voltamos a qualquer momento com o último episódio da série com o GP de Portugal. Espero vocês, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.